Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Brasil para Cristo em Bragança Paulista. Assista agora uma poderosa ministração que irá impactar o seu coração. Deus te abençoe. Começamos essa ministração no domingo. Estamos falando sobre discipuladores que promovem avivamento, são como Jesus. Eu quero continuar essa ministração hoje, trazendo mais alguns parâmetros de Deus para as nossas vidas. Nós estamos no texto de João 17, e esse texto nós temos o que alguns chamam de oração sacerdotal, outros chamam da grande oração de Jesus, mas nós podemos chamar de oração do discipulador. Essa é a verdadeira oração de um discipulador. Aqui nós conhecemos o coração de um discipulador. E como comecei falando com vocês no domingo, nós não estamos falando aqui sobre um discipulador que promove avivamento e é como Jesus, no sentido do discipulador como metodologia que a nossa igreja desenvolve também. É uma metodologia baseada em princípios, então não tem como fugir disso, mas eu estou falando no conceito mais macro que você possa imaginar, e está baseado na grande comissão de Jesus. Jesus diz: ide por toda a terra e fazei. Ele disse para fazer cristão, ele disse para fazer convertidos, ele disse para fazer evangélicos, para fazer gospel, ele disse para fazer discípulos. E é nesse viés, é nesse foco que nós estamos trabalhando esta mensagem. Então, quem é o nosso discípulo? É qualquer pessoa que esteja perto de nós e passa a olhar para nós. Então, no seu bairro você tem que fazer discípulos, no seu trabalho você tem que fazer discípulos, na sua família você tem que fazer discípulos, e além de tudo incluir aqueles discípulos que Deus nos dá por meio também de uma aliança formal para conduzirmos, direcioná-los, orientá-los. Então, enquanto estamos falando sobre esse princípio de discipulado aqui, discipuladores que promovem avivamento, não pense só naquele discípulo que você fez uma aliança com ele, orou e tem acompanhado diariamente, mas pense também naquelas pessoas que de alguma forma têm olhado para você. Pense no que Jesus nos direcionou, a caminharmos por essa terra, fazendo discípulos. Então, aonde colocarmos os nossos pés, nós temos que ser exemplos a serem seguidos, e aonde nós estivermos, a nossa presença precisa provocar desejo por Deus, anseio por Deus, uma vontade das pessoas de serem iguais a nós. Mas por que serem iguais a nós? Porque somos iguais a Jesus. É por isso que o tema é discipuladores que promovem avivamento são como Jesus. Agora pense comigo numa verdade muito criteriosa que nós precisamos nesse princípio de diretrizes de Deus para vivermos avivamento. Vocês já foram ministrados aqui com diversas mensagens, algumas 4 ou 5 mensagens, além dos 12 dias de clamor, sobre algumas relações do avivamento, o avivamento que traz cura, o avivamento de uma geração, enfim, vocês foram sendo ministrados. Mas não há avivamento sem que haja a consciência de base, sem aquilo que é fundamental. E o que é fundamental é saber que o avivamento, ele é algo, por incrível que você possa achar, que só se estabelece a princípio individualmente. Diga individualmente. Então não adianta você vir para cá durante todo o ano de 2017 e dizer assim: eu vou estar lá no meio e eu vou viver avivamento, porque a igreja está vivendo avivamento. Não vai, fala para o seu irmão, não vai. Por que não, pastor? Porque avivamento é algo que acontece dentro de você. Avivamento é algo que acontece no seu íntimo. Nós, como igreja, como comunidade reunida, você ouvindo aqui, podemos ser fatores de combustível para a sua vida, fatores de motivação, mas o avivamento precisa partir de uma busca pessoal, de um desejo íntimo por Deus, de uma vontade muito profunda de ser como Deus. E aí nós passamos a ter a vida de Deus. E o grande empenho de Jesus, quando Ele está orando pelos seus discípulos, Ele está exatamente pedindo: Pai, faça dos meus discípulos pessoas avivadas. Faça dos meus discípulos pessoas que tenham a tua vida neles. E isso é avivamento.
Fala o seu irmão, avivamento é a vida de Deus em você. Amém? Então, como eu já venho orientando desde domingo, não é a minha vida na sua vida, é a nossa vida na vida de Cristo, a vida de Cristo na nossa vida. É assim que nós vamos caminhar, é assim que nós seremos uma geração de avivados e de avivalistas. Agora pense comigo, tem como você motivar alguém a ser o que você não é? Tem? Não tem, Deus, não tem. Por mais que você fale com aquela pessoa, você tem que ser assim, você tem que... Essa pessoa já está bloqueada, dizendo, ela pode até não criar contenda com você, mas quem fala lá, o gelão falando comigo de fogo, o descarado falando comigo de ética. Então não dá, queridos. Então nós precisamos ser antes de fazer, certo? Nós declaramos aqui que nós somos um e fazemos mais um. Então não adianta fazer mais um sem ser. Então nós só fazemos o que somos. E se você estiver fazendo mais um de você só vai ter mais uma encrenca no mundo. Você só vai ter mais um problema no mundo. Porque nós sem Deus somos um problema sério. Fala sério, sim ou não? Não é acreditão, meu filho? Gabi? Não. Nós sem Deus somos traste. Não presta para nada. É uma vergonha. Somos ruins, mas graças a Deus que isso veio na nossa vida. E agora nós somos poderosos, agora nós somos cheios de unção, agora nós temos o que dar, porque nós recebemos. Então, ser um discípulo avivalista é ser também um discipulador avivador. Então você precisa deixar penetrar as características de Jesus na sua vida. Amém? E eu preciso ser como Jesus para ser avivado e para avivar. Amém, amados? Então, nós viemos conversando desde domingo, então, que Jesus, ele mostra algumas características essenciais. E por que Jesus é um padrão, é um modelão a ser seguido? Porque ele se submeteu em todas as coisas. Antes dele ser discipulador, ele foi discípulo também. Ele se submeteu ao Pai em todas as coisas, abriu mão de toda a sua glória e se submeteu ao Pai. E aí, quando ele se tornou um discipulador para os seus discípulos, para a terra, para todas as gerações, o grande padrão, a primeira coisa que ele faz é mostrar que quem é um discípulo, um discipulador que traz avivamento, ele é alguém que revela o Pai. Diga, revela o Pai. Amém? Então não revela a minha filosofia, a minha ideologia, meu pensamento, revela o Pai. Depois de revelar o Pai, ele revela, ou seja, ele revela o Pai através de transmitir a palavra do Pai. Então todo o processo de discipulado, de avivamento, vem desse foco. Qual foco? De revelar a Deus. É só Deus que pode trazer verdadeira vida. É só Deus que acende o fogo poderoso para o nosso ser. E depois disso, nós temos então a manifestação disso pela palavra. Nós só podemos revelar o Pai pela palavra. Então nós transmitimos a palavra do Pai. E aí outra característica imprescindível na vida de um discipulador avivalista é a intercessão. Nós precisamos orar, proteger os nossos discípulos, aqueles a quem tem se aproximado de nós, aquelas pessoas que Deus tem colocado perto de nós. Então interceda pelas pessoas. Outra questão é a proteção, que também está vinculada à intercessão. Quando nós intercedemos, nós protegemos. E Jesus, ele fala com o Pai: Pai, enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Então não transfira responsabilidades. É sua responsabilidade proteger as pessoas que Deus tem colocado perto de você. Mas existem limites para nós. E quando o nosso limite termina, nós encomendamos a proteção que nós não podemos dar ao Pai. É isso que Jesus diz. Ele diz: olha, Pai, enquanto eu estive com eles, eu os protegi até onde eu pude, mas agora eu não estarei mais daqui para frente, não é mais comigo. Então protege-os em teu nome. Então proteja as pessoas que Deus tem colocado na sua vida, e essa proteção vai já promover nelas um desejo delas de serem iguais a você. Amém, queridos? Iguais a nós. Aí é uma característica que nós terminamos falando, que precisa ter todo discipulador que manifesta avivamento, e porque ele é igual a Jesus, é a alegria. Diga, alegria. Amém? Que você saiu daqui alegre domingo, saiu daqui com força, chegou até quarta aqui com alegria, com força, vencendo. Vieram coisas para te trazer tristeza? Vieram dificuldades? Vieram. Talvez na segunda-feira mesmo ele se acordou, você falou: puxa, tem isso aqui para resolver ainda, e aí o coraçãozinho já começou a dizer: não, mas
A alegria do Senhor é minha força, eu vou vencer, eu sou um discipulador do avivamento e eu vou prosseguir. Então, queridos, com toda aquela historinha que eu contei para vocês aqui da caneta, botei caneta na cara, então era só lembrar da minha cara com a caneta na boca, você já ia começar a ficar alegre, feliz. Então, mantenha a sua alegria, porque esse mundo é um mundo de tristeza. As pessoas estão assim totalmente atoladas em tristezas, angústias, decepções, mas nós somos manifestantes de boas notícias, de boas novas. Então, bota um sorriso nesse rosto aí e vamos caminhar, Rodrigão, porque há muito mais que isso, em nome de Jesus. Então, vamos continuar agora, prosseguindo para o próximo tópico, a próxima característica de discipuladores que promove avivamento como Jesus. Quem promove avivamento, ele transmite DNA, ou seja, transmite identidade. Diga identidade. Amém, irmãos? São só os filhos que promovem filhos. São só os filhos que fazem filhos, mas como filhos, não. Ele toma uma atitude de paternidade. Ele toma uma atitude de identidade concretizada, de identidade fortalecida. Então, o rumo natural é de que todos os filhos se tornem pais. E Jesus, ele se tornou pai para a humanidade de alguma forma. Ele se tornou sempre a manifestação do próprio Pai, que é Deus, e ele veio e revelou na sua essência e manifestou DNA. Veja que no verso 14, Jesus ele diz assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Veja que Jesus transmitiu a identidade, não mais de pecado, mas agora de santidade para os seus discípulos. E ele diz: eles não são mais do mundo, como eu também não sou. Então, aquilo que Jesus era, porque seguia o Pai, porque tem o Pai como padrão, ele também conseguiu transmitir. Então, amados, entenda que nós só transmitimos o que somos, e é por isso que o avivalista, ele é como Jesus. O discipulador genuíno, ele é como Jesus e transmite a identidade do Pai. E depois ele diz assim, no verso 22, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, o que Jesus está dizendo? Os meus discípulos precisam ter a mesma identidade. Os meus discípulos precisam caminhar no mesmo trilho. Não dá para ser discípulo caminhando com ideias diferentes. Agora, são ideias diferentes minhas, das minhas ideias? Não. São as ideias diferentes do Senhor. Então, queridos, enquanto você estiver decidido em servir a Jesus, em andar como Jesus e ser como Jesus, você não vai ter conflito comigo. Pode ter certeza disso. Agora, se você quiser andar como você, como o mundo, como Satanás e como outras pessoas, nós vamos ter conflitos. Nós não vamos ter grandes afinidades. Nós vamos sempre chocar. Então, se você é uma pessoa que ainda tem chocado comigo, é porque você não decidiu andar como Cristo anda. Quem decidiu andar como Cristo anda, não choca mais comigo. Amém, queridos? Por quê? Porque nós estamos seguindo na mesma onda, na mesma vibe, na mesma energia, na mesma sinergia e no mesmo sentimento, e é poderoso. E é isso que nós precisamos ser, manifestar DNA. Todo discipulador deve compartilhar o DNA divino. Aleluia! Entendeu? DNA? É esse o DNA. Estou falando aqui, ninguém tem que vir e falar como eu, esse versículo visto. Não é isso. Mas nós precisamos fazer tudo que Cristo nos ordena fazer. Andar como Cristo nos ensina a andar. Então nós manifestamos DNA. Jesus ele manifestou o DNA. Veja só, até nisso. E aí isso está sobre todo verdadeiro seguidor de Jesus. Jesus ele manifestou o DNA da perseguição por causa da palavra do Pai, não foi? Veja que ele diz assim: Pai, o mundo os odiou. Eu dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, o mundo odiou Jesus e odiou os discípulos. Se você está bem na fita com o mundo, se você está bem na vida com os camaradas lá do mundo, se você está muito legalzinho, se eles estão muito cheios de guerre com você, o fulano é demais, o ciclano é demais, uau, que é isso? Toma cuidado. Agora, se os caras estão entortando o bico para você, então quando você passa fala coisinha, você está no caminho certo.
ok? Não estou falando de desrespeito contra você, estou falando ataques desnecessários, mas nós não somos bem-vindos no mundo. Nós não somos bem-vindos do sistema, porque nós incomodamos. Quem tem o DNA divino incomoda. É por isso que lá na empresa você vai ter dificuldade sim para os relacionamentos, não tem como. Porque você vai chegar e eles vão falar assim: lá vem o pastorzinho lá vem o santão, lá vem o crente, olha o pastor aí, e tal. Essas coisas todas. Por isso que é muito ruim, você é mundano. Você é mundano quando estando aqui no templo, como alguém que fala que faz parte da comunidade, e o pastor chega e você fala assim: o pastor chegou. É porque você não está na mesma vibe. Porque quando o pastor chega no ambiente de santo, os santos se regozijam. O pessoal vai falar: que bênção, o pastor está aqui, glória a Deus, aleluia. O líder da célula está aqui, glória a Deus, aleluia. Meu discipulador está aqui, glória a Deus, aleluia. Eu quero mesmo que o meu pastor, meu líder, meu discipulador esteja nas minhas festas, nos meus eventos, esteja em tudo onde eu estiver. Agora a gente fala assim: não vamos nem chamar o líder da célula, não vamos nem chamar o pastor, não, porque sabe como é, né? Ele é santão demais, então você é mundano. É isso que você é. Mas o nosso papel é fazer discípulos com DNA divino, de santidade. E Jesus, ele transferiu tão firme o seu DNA, tão forte o seu DNA, que ele, quando orou, já orou dizendo: Pai, vai vendo aí que é o seguinte: como me perseguiram, eles vão perseguir também os meus discípulos. Então, cuida deles. Mas fala para o seu irmão: não é só perseguição. Fala para o seu irmão: não é só perseguição. Porque tem crente que só caminha para a perseguição, para a adversidade. É só luta, é luta. Aí canta só para tentar transgredir, mas é só vitória, mas está vivendo só luta. Mas Jesus, quando transfere o DNA dele, o DNA do Pai, ele diz: guarda eles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas no verso 22, aí é só glória. Fala pro seu irmão: aí é só glória. E aí veja o que Jesus também transfere. Ele diz: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aleluia. Então, amados, o texto bíblico diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide, mas ele compartilha. E dividir e compartilhar é outra coisa. Amém, amados? Dividir e compartilhar são coisas diferentes. Então, o Senhor, ele também compartilha o DNA da glória do Pai. Ele não só compartilha o DNA das tribulações, das perseguições e dos problemas nessa terra, mas ele também compartilha o DNA da vitória, do poder, da autoridade, do governo, do céu na terra. E é isso que nós precisamos guardar em nossas vidas e transferir também, porque é isso que Jesus transferiu. Jesus transferiu a glória do Pai. Então não existe reservas no verdadeiro discipulado. Não existe reserva, não tem esconderijo, não tem não vou falar isso daqui não. A gente abre o jogo, fala tudo e é assim, é luta, mas tem glória também. Amém, amados? Então vamos em frente, vocês, meus filhos, meus discípulos, meus amados ovelhas, vocês estão circulando aí, igreja do Senhor, creia nisso, nós estamos no caminho certo. A glória do Pai está sendo revelada a nós, aleluia. Então, quer dizer, luta, tribulação e perseguição, e quantas estamos passando também nesses dias? Quantas? Essa glória também está sendo revelada, e a glória é muito melhor, muito maior, que a gente até esquece dos problemas, não é? Alguém aqui agora há pouco, nós estávamos aqui cantando, grande eu sou, você estava pensando em problema? Será que alguém estava conseguindo pensar, mas o meu problema, grande eu sou? Não, a gente só estava aqui, derramado, dizendo, grande eu sou, o mundo se exploda. Jesus, se você quiser voltar agora, pode voltar. Se você quiser fazer agora, pode fazer. Isso é o governo de Deus, é o poder de Deus. E é essa a impressão que precisa ficar nos lugares onde nós estivermos. Essa impressão. As pessoas precisam falar: puxa, fez a diferença. Alguma coisa ficou marcada aqui sobre nós. Outra característica é a santidade. Discipuladores que promovem avivamento são como Jesus, eles são santos, e Jesus é santo. E veja que Jesus ora por isso. Ele diz no verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amados, nós precisamos clamar pela santidade
do mundo. Nós precisamos clamar pela santidade dos nossos discípulos, pela santidade de quem está perto de nós. Nós não podemos nos modelar ao que o mundo está fazendo. Então, discipuladores à moda de Jesus, eles se interessam profundamente pela santidade dos seus discípulos. Discipuladores que promovem o avivamento não são tolerantes com o pecado. Ele ama o pecador, que essa é a essência de Jesus, mas não tolera o pecado. Então, não me venha com historinhas, não. Pecado tem que ser tratado. Pecado não é probleminha. Pecado não mudou de nome, nunca mudou e não vai mudar. Pecado é o que te leva para o inferno, mas pecado é o que Jesus também pode curar e te libertar pelo sangue poderoso derramado na cruz do Calvário. E a partir daí você pode e deve ter uma vida de santidade. Então, pastor, mas não dá para ser santo? Que não dá, cara. Se não dá para você ser santo, se prepare para o inferno. Porque só os santos entrarão no reino de Deus. Só os que foram santificados, só os que recebem a oração de Jesus, só os que sabem profundamente o valor de não tratar situações que são pecados como probleminhas. Então não trate pecado como problema, trate pecado como pecado, e aí Deus vai te dar graça para que haja cura sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você tem que cuidar. E aí, queridos, os verdadeiros discipuladores, eles reconhecem que a santidade é proveniente do Pai por meio da palavra. Não faz assim porque eu acho que é assim, não, a palavra diz. E Jesus já estava dizendo isso: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade não é seu conceito, a verdade não é sua teologia, a verdade não é sua ideologia, a verdade não é sua religiosidade. A verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus que santifica, e a palavra de Deus que liberta. Então manifeste avivamento, queridos, com essa essência, com esse governo de Deus. Agora, outra característica essencial para um avivalista da nossa geração e de todos os tempos é consagração. Diga, consagração. Veja que Jesus diz: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim: eu fiz jejum por causa dos meus discípulos. É isso que ele está falando? Não, amados, não é isso. Ele está falando: eu mantenho uma vida exemplar por causa dos meus discípulos. Em favor deles eu faço só o que é reto, eu faço só o que deve ser feito. Então não adianta você querer ser um discipulador, avivalista, fogo, céu na terra, e vive uma vida ridícula, sem ser exemplo, sem manifestar o DNA do reino de Deus, o governo de Deus. Então se santifique em favor daqueles que você precisa levá-lo a ser como Jesus. Seja como Jesus. Então o interesse pela santidade dos discípulos leva os verdadeiros discipuladores a se consagrarem para se tornarem exemplo. Olha para o seu irmão e fala para ele: seja um exemplo. Seja um exemplo. Não importa a situação, a adversidade, o problema, seja sempre um exemplo. E quando nós nos santificamos como discipuladores, nós manifestamos a santidade de Deus aos nossos discípulos. Diga: santidade de Deus. É isso que você tem que manifestar. Não é sua falsa santidade. Você tem que andar assim, tem que se apular, e não sei o quê. Não, queridos, é o que Deus é. É o que Deus é. Seja o que Deus é. E aí você vai fazer outros muito mais fácil. Porque é uma luta, é uma batalha, até quando você está tentando só pela aparência. Então nós vamos sempre transferir o que nós somos. Nós vamos sempre transferir o que nós somos. Então, se você tem atingido pessoas com o seu exemplo, com as suas ações, com o seu convívio, as pessoas estão se tornando o que você é. E se você é igual a Jesus, como que elas serão? Iguais a Jesus. Mas se você só é igual a seu pai aqui da terra, sua mãe, seu irmão, sua família, sei lá, isso que você vai manifestar. É isso que você vai trazer. Então se santifique, se consagre por aqueles que Deus está trazendo para a sua vida. Tem multidões vindo na nossa direção. Tem multidões vindo na nossa direção. Tem multidões sedentas pelo que nós vivemos aqui. Tem gente aqui enfastiada de tanta palavra de Deus, tanta santidade, tanta graça,
que é derramada aqui. E vai escapulir. Ainda tem. Deus tem nos mostrado isso algumas vezes ainda. Mas sabe de uma coisa, amados? Há uma multidão de sedentes procurando exatamente o que a Bíblia tem aqui. E há muitos anos eu falo com pessoas neste lugar de que nós estamos preparados para receber. Há muitos anos eu falo que nós estávamos sendo preparados. E hoje eu já tenho uma oração diante do Pai. Quer dizer, Pai, eu já estou pronto, eu já estou preparado, eu já estou no ponto de viver o que o Senhor tem na totalidade para a minha vida. Então, queridos, hoje eu estava lendo o livro de Jó, e aí há uma parte do texto lá que diz assim: os seus dias, o seu começo ele será modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Glória a Deus! Eu falei, uau, essa aqui é a palavra de hoje para mim. Essa é a palavra de hoje. Eu estou lendo sistematicamente, mas peguei o meu devocional lá da minha leitura sistemática. Então, amados, nós sabemos, como o profeta disse também, a aproveitar os dias dos simples começos, das pequenas coisas, mas Deus está nos levando para lugares altos. E é por isso que eu creio que nós vamos impactar multidões, nós vamos levar multidões, nós vamos discipular multidões por toda essa terra. Tenha certeza disso. Então fique firme, seja santo, seja consagrado ao Senhor, porque as pessoas verão isso em você e quererão seguir por causa disso, porque elas estão sedentas pelo amor, pela graça, pelo governo de Deus. Amém, amados? Pode ter certeza que ainda que a gente esteja vivendo um período de tempo em que a gente olha para algumas igrejas, a gente vê a igreja lotada, isso é oba-oba, só é festeirê e não tem nada de Deus. Ainda que isso seja visual, no íntimo das pessoas, elas estão procurando por uma verdadeira intimidade com Deus. Pode ter certeza disso. E se você está aqui e ainda não se decidiu por isso, chegou sua hora, você tem uma chance. Eu disse que tem pessoas que vão sair ainda por suas decisões erradas, mas se você decidir certo, Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida. Aceite ser como Jesus, a ter essas características, e aí nós vamos viver poderosamente. Amém, queridos? Tem gente que já está comigo aí para ir até o fim. Glória a Deus. Então eu sei que nós não vamos desistir. Eu não vou nunca desistir, não desisto por nada. Meu filho Cleito já olhou para mim na hora aqui, está vendo? Se eu tivesse dado um mau exemplo. Segunda-feira eu tinha um objetivo, eu tinha que chegar numa cidade e eu tinha que ver uma situação lá naquela cidade. Eu errei o caminho, eu não acertava, eu não conseguia ver placa para a cidade, eu estava sem GPS, eu fui a moda antiga para a cidade, e aí eu pensei que eu sabia ir perto, e eu não sabia, eu não cheguei perto, eu fui longe, e aí eu peguei a estrada já vindo de volta assim, eu falei, cara, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu falei para ele depois, que exemplo eu vou dar para você, meu filho? Eu falei, eu vou voltar. E eu fiz a curva, eu parei no posto policial. Eu falei, onde que é? Ela falou assim, e você roda muito aí. Terceiro túnel. Aí eu falei, meu Deus, pega outra rodovia. Eu falei, bênção, vamos lá. O que nós fizemos, meu filho? Chegamos lá. Propósito cumprido. Então, amados, não desista. Pode ser difícil, pode aparecer desvio, pode te dar indicações erradas como deram para nós, mas persista, você vai chegar. Fala para o seu irmão, você vai chegar. Se você for persistente, amém, queridos? Se você for persistente, você vai chegar. Então, não pare, não desista. Se Deus colocou um pensamento, não estou nem falando de sonho. Se você for capaz de pensar em alguma coisa, você é também capaz de realizar esta coisa. Então, queridos, acredite nisso. Mas você está pensando, não posso, não consigo. Se você só pensou nela, você tem capacidade de prosseguir, de concretizar. Isso é demais. E é por isso que eu sei, amados, eu tenho muita coisa para concretizar, porque eu penso muito. Tem muita coisa que eu penso, que eu projeto, e cada uma delas vai se concretizar no seu tempo. Agora, uma característica importante de um discipulador avivalista é o envio. Diga, envio. O avivalista, ele não prende. O discipulador genuíno, ele não segura. O discipulador genuíno não tem dificuldade com o crescimento próximo, não, ele torce por isso, ele projeta isso.
Então no verso 18, Jesus ele diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, o que eu recebi do Senhor para fazer, eu também libero pessoas para fazerem. E é isso que nós devemos fazer, queridos. Esse é o verdadeiro discipulador, né? Nós temos que andar comigo, fazer comigo. Não, aquele que libera, aquele que fala, aquele que até faz sonhos, projeta e fala assim: ó, se acontecer isso, eu faço isso, coloca aqui, esse vai fazer isso, aquele vai fazer aquilo outro e tal. Esse aqui não vai mudar dessa posição, porque é aqui que ele tem que ficar ainda por enquanto. Eu vivo sonhando esse tipo de coisa, vivo projetando isso, né? Ele descobriu algumas coisas recentemente. Então, amados, envie, fala para o Senhor, envie os que estão perto de você, envie seus filhos, não aprisione, não segure, envie. Se você não enviar, Deus vai prover uma situação para que isso aconteça. Eu assim, com tanta alegria, você acha que a família está com dó de você, né? Por nada. Hebe vai desmamar o filho mais velho agora. Finalmente. Botou ainda no Facebook esses dias. Com esse cara, minhas bonitinhas na escola, eles ficaram com vergonha. Para de ser bobo esses moleques. Fala sério aqui, ó. E a minha mãe, gente boa demais, amorosa, cuida de mim, já sou marmanjo desse tamanho, ela vem me buscar na escola. Ficar com vergonha de mãe é a coisa mais idiota que você pode fazer. Vergonha de pai, não faça isso. Mas também Deus prepara. A Hebe é tão amorosa com os filhos, não é nada. Agora o exército pegou. E graças a Deus que antes do exército pegar, Jesus já tinha pego, né? Graças a Deus, né? É isso mesmo, vamos aplaudir Jesus. Às vezes você quer que a faculdade federal pega seu filho, que a USP pega seu filho, que não sei quem pega seu filho. Você tem que querer que Jesus pegue o seu filho. Envie o seu filho para Jesus. Aí Jesus faz o que ele quiser. Aleluia. Discipuladores padrão, eles só reproduzem o que vivem. E Jesus, ele enfatiza isso em suas palavras: como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Só tem autoridade de envio quem também foi enviado. Então, se você, a partir de hoje eu sou o pastor das nações, vai se lascar. Quem te enviou? Quem mandou você ir? Veja bem, eu tenho um chamado. Se você tem um chamado, você espera um enviado te enviar. É assim que acontece. É assim que acontece. Não, eu já estudei, eu sou teólogo, eu isso, aquilo, e agora. Não, Deus. Como o Senhor me enviou, eu não envio. Aí tem autoridade. Qualquer pessoa, isso biblicamente é muito dado. Qualquer pessoa possa ligar. Deixa eu ver aqui. Tem alguém que eu não sei. Esse rapaz que está aí atrás de você é. Qual é o seu nome? Wellington? Eduardo. Nem conheço o Eduardo, vou saber o nome dele agora. Seu amigo dele, você que trouxe, seja bem-vindo então. Você chegar no Eduardo e ele fala: pastor, eu sou crente, eu sou de Deus. Eu falo: cara, eu coloco sobre você uma incumbência de ir em um determinado lugar e realizar uma tarefa espiritual. Ele tem autoridade, ele pode não ter sido consagrado a pastor, a líder, a nada disso, mas porque há envio na minha vida. A imposição de mãos sobre a minha vida, a unção sobre a minha vida, eu também tenho autoridade para enviar. Agora tem um monte de gente que está só sendo enviado pelo inferno e vai conduzir as obras do diabo. Mas a igreja está de pé para destruir as obras do diabo. Amém, queridos? Então, Jesus, ele fala que discipuladores genuínos, eles não prendem, eles enviam. Mas como eles enviam? Como eles também foram enviados, como eles também foram formados por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Está sendo enviado, né, meu filho? Vem aqui que eu quero falar isso com a igreja. Rodrigo, há algum tempo tem disponibilizado a vida dele para a obra missionária. E ele já está matriculado no CFM Alfa desse ano. Ele vai passar um tempão lá. Está
né? Sexta-feira. Aí você não vai dar nem pra você sentir saudade de mim, porque no final do mês eu já estou lá com vocês. Mas o Rodrigo está sendo enviado. Mas como que ele está sendo enviado? Ele tomou uma decisão e falou assim: eu vou o simpósio e vou lá, vou escrever e vou participar. Não. Pastor, ali ó, o senhor acha? Acho legal. Mas deixa eu conversar com quem me enviou. Aí vem para mim, pastor, o que o senhor acha? Legal. Tá pronto, tá preparado? Você ficar cuidando dele? Não, tá bom, tá pronto. Já é um missionário, já faz tempo que ele deixou casa, parentela e saiu para onde Deus ia mostrar. E às vezes ele está mostrando, mostrou Bragança por um tempo, veio aqui, ficou, e agora está indo para o CFM Alfa, para outro lugar ainda que Deus vai mostrar. A gente nem sabe bem qual é, mas nós louvamos a Deus pela disposição dele. E verdadeiros discipuladores enviam, verdadeiros discipuladores não pregam. Podia falar: não, vai ficar aqui, é um cara bom, canta lá, ministra. Não, você vai trabalhar aqui. Precisa ter discernimento para isso. Tudo tem um tempo. Um dia o Júnior e a Carol chegou para mim também. Você a gente quer ir para a missão, quer fazer? Eu falei: lindo, quer. Então, vamos orar, casa primeiro, tal. Aí eles se deram bem. Por ter falado isso, não foram nem treinamento missionário. Uma semana antes de casar, nem uma semana, segunda-feira ia casar no sábado. Eu falei: eu já tenho um campo missionário para vocês. E eles pensaram que ia casar, ia para um campo longe, e Vila Flora. Amém. Disponibilizou a vida, é enviado, querido. É enviado. E quando a gente estava aqui preparando o Tidu para trabalhar com isso, a gente preparou o Cleide sumiu, né? Tomou primeiro e depois ganhou de volta. Mas aí depois preparei o Júnior, tive que mandar, a gente vai enviando. Por quê? Porque quem recebe a autoridade de envio, envia. Então, se você é um avivalista, eu fico pensando que, mesmo lá no CFM Alfa, tem pessoas que não estão vivendo o que o Rodrigo está vivendo. Ele está passando lá na nossa igreja na Planejada. O que nós estamos vivendo aqui? E ele vai impactar. Pessoas vão fazer uau, que coisa, vai ser demais. E aí depois disso ele vai para outras nações, para outros lugares, para outras cidades, não sei. Ele vai manifestar o governo de Deus. Ele está sendo enviado. Amém, queridos? No final a gente vai orar por você. Isso é demais, tá bom? A prerrogativa para o envio é só para quem foi enviado. Então, não dê para ninguém autoridade que você não tem. Você não pode. Fala ao seu irmão: você não pode. Agora, o verdadeiro avivador, o discipulador avivador, ele também é aquele cara que potencializa. É aquela pessoa que potencializa. E aí Jesus, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha que poderoso. Jesus, ele está falando assim: Pai, eu estou orando para que eles sejam poderosos. E a minha oração é que, para que quando eles levarem a tua palavra, aqueles aos quais eles atingirem, seja uma grande transformação, seja demais, seja poderoso. E Jesus já ora por aqueles, ele diz: rogo por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Talvez você, até que já é um discipulador, ou que tem funções, que pode ser até de trabalho, funções sociais. Você olha para alguém e até fala assim: vai lá, faz lá. Mas só que aqui dentro você está pensando: tomara que ele se lasque, tomara que você dê mal. Para que isso? Pergunte ao seu irmão: para que isso? Para que isso? Nós precisamos orar porque cada ser humano nessa terra se dê muito bem. Muito bem. Nós somos propagadores das boas novas de um governo extraordinário. Você não pode ter lá no trabalho, por mais terrível que alguém seja, o desejo de que ele se dê mal. Agora, muito menos a um irmão da comunidade, alguém da sua família biológica, a um discípulo seu. Nós só queremos ver as pessoas se dando bem, avançando, crescendo. Então você é muito
culpa nesse lugar é de fazer você crescer e avançar. É só essa a minha culpa. De fazer você chegar mais perto de Deus. Essa é a minha culpa. Disso eu sou culpado. De te apresentar um caminho genuíno de uma vida vitoriosa. Se eu tenho culpa, é de me manter em uma vida de santidade, de consagração, para ser um instrumento poderoso de Deus. Essa é a minha culpa. Agora, as mazelas que você vive, olhe para você, olha para o seu umbigo, se olha no espelho. Meu papel aqui é te potencializar. Meu papel aqui é dizer que você é demais, que você é poderoso, que vai dar certo, que você vai conseguir. Mas meu papel também é chegar e falar, você está fazendo tudo errado, o caminho não é esse. Pensa um pouco, reflita, avalia, siga pelo caminho certo. Vá pelo caminho do que Deus está dirigindo. E é esse o meu papel. Amém, queridos? Então quando você não gosta de mim você não gosta. Você não gosta da palavra de Deus. Você não gosta da direção de Deus. Você não gosta do que é certo. E eu sei que já não tem gente aqui que não gosta de mim. É impossível não gostar de mim. Eu sou demais. Eu manifesto a glória de Deus. Eu brilho a luz de Deus. E eu quero que você tenha esse mesmo sentimento, amados. Quando você vê que ninguém gosta de mim, você está errado. Você ainda está dominado pelas trevas. Ninguém. Cara, não quero te ver assim, não. Quero ver você falar, eu sou demais, sou demais. Todo mundo gosta de mim. Aonde eu vou, as pessoas me amam. Aleluia, aleluia. Mas irmão, pastor, você acabou de falar que o mundo vai me odiar, o mundo vai te odiar. Não são as pessoas. As pessoas vão assim, esse santo, cara, é tão santo, pelo amor de Deus. Dá tanta raiva que eu até gosto desse cara. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Não é? Você não tem? Tem que ter alguém aqui que tem esse tipo de situação? Lá, pastor, você fala assim, o cara me odeia, mas quando ele mais precisa, ele pede oração para você. Por quê? Porque ele gosta de você. Ele gosta, ele fala, tem alguma coisa aí. Ele pode falar para o chefe contra você, mas quando ele está numa situação com a esposa dele, com a família, com o filho, o que ele fala? Você. Fique em paz. Está tudo certo. Amém, queridos? Então, potencialize a vida das pessoas. A oração de Jesus visava potencializar a pregação dos discípulos para alcançar outros discípulos. É isso que nós temos que fazer. A gente já passou por isso aqui, discípulos ou membros da célula assim, ficou me boicotando, não deixou eu prosseguir. Não, cara, você não prosseguiu, você não andou, você não caminhou. Sim, fomos nós não. Eu só estou aqui para te potencializar. Eu só estou aqui para fazer você crescer. Eu quero ver essa igreja aqui bombando de discípulos, de gente temerosa a Deus, de pessoas que fazem um estrago no inferno. E nós estamos juntos. Não estou dividido de vocês não, queridos. Então, caminha comigo. Vamos junto? Vamos aí. Vamos caminhar? Vamos que vamos. Por quê? Porque verdadeiros discipuladores promovem unidade. Unidade é também uma característica de Jesus. E olha como ele ora. Para que todos sejam um, Pai. Olha aqui. Para que todos sejam um. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste. Para que eles sejam um. Eu neles. Que eles sejam levados à plena unidade. Verso 21 a 23. Esteja neles. E eu neles esteja. Verso 26. Veja o que Jesus peça para a unidade. Os meus discípulos direto, eles sabem o quanto nós prezamos por estarmos juntos. Algumas vezes eu até faço uns testes com eles. Eu falo assim, vamos cancelar, vamos parar com as nossas reuniões de encontro mensais. Nós já nos encontramos de 15 em 15 dias, pelos discipulados, a gente já está nos cultos, nas reuniões, então não precisa mais dessa reunião de confraternização no terceiro sábado de cada mês. Vamos fazer nós. Não, vamos continuar, não quero parar não. A gente tem que estar mais junto, não parar coisa. Então isso é o quê? É uma manifestação de unidade. Agora pense em você, se tem prazer de estar com a gente, se tem prazer de estar com o seu discipulador, se tem prazer de estar com a sua rede, se tem prazer de estar com a sua célula. Então pense se você está vivendo a unidade. Porque se nós não estivermos vivendo a unidade, nós não podemos manifestar. Que se tem um tempo em que nós podemos dizer que Deus nos ama, é agora. Agora é a hora que
a gente pode cantar: Deus me ama, me ama, me ama, Ele me ama, me ama, me ama, porque é verdade, como Deus tem nos amado. Diz: pastor, Deus ama o mundo, ama, mas agora nós não somos mais o mundo. Agora nós somos filhos. E imagina se Ele ama o mundo, imagina como Ele ama os filhos. Ele te ama, querido. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz: ame também, ame seu próximo. Se você tem que amar o próximo, que é difícil, às vezes ele é ímpio, às vezes ele é inimigo, você tem que amar ele. Imagina aquele que Deus te levou para ter uma aliança. Imagina aquele que Deus te levou para você ser uma luz e um sal para Ele. Imagina, você tem que amar emocionalmente, amar muito. Então ame como Jesus, enfatize o amor do Pai. Discipuladores que trazem avivamento são conscientes que, como são amados pelo Pai, o Pai também ama outros discípulos. Então nós precisamos dizer para as pessoas: Pai me ama tanto, que eu não consigo ficar aqui contigo. Eu preciso falar para você que o Pai te ama também. O Pai te ama também. Ele quer fazer muito mais na sua vida. É muito triste ver pessoas que estão levando uma vida, sabe, de ódio, de rancor, de situaçõezinhas desnecessárias, desconectado do plano de Deus. É muito chato. É muito chato. É muito ruim. Por quê? Porque, queridos, nós sabemos o quanto é precioso o amor do Pai. E aí às vezes isso dá até um nervo. Não dá, Gabi? Um nervo. Você fala assim: meu Deus do céu, esse cara não acredita que o Pai de morrer, ele ama. Dá até raiva de tanto amor. Mas nós precisamos permanecer no amor e na graça, na persistência, na perseverança. É facinho? Não. Mas nós precisamos dizer isso. E aí, queridos, a última marca necessária para sermos avivadores iguais a Jesus é intimidade. Diga: intimidade. Aí Jesus diz no verso 24: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então veja que Jesus o tempo todo está chamando Deus de Pai, em intimidade. Segundo, Ele não expressa só uma necessidade de intimidade com o Pai. Ele diz: eu quero que também os que o Senhor me deu estejam comigo, tenham intimidade comigo. Então, queridos, é imprescindível que para promover avivamento nós tenhamos intimidade com o Pai e tragamos outras pessoas à intimidade conosco. Você não pode ficar se bloqueando, você não pode ficar se protegendo enganosamente. Quando eu digo para você proteger a sua alma, é um escudo seu, emocional, interno seu, mas não se proteja das pessoas. Se proteja das palavras ruins que talvez elas possam dizer para você. Se proteja das atitudes decepcionantes que elas provavelmente ou certamente promoverão para as nossas vidas. Proteja a sua alma quanto a isso, mas nunca se proteja das pessoas. Nunca seja inacessível. Permita a intimidade. A ideia do perdão e a falta de relacionamento doada novamente é um engano, é uma mentira. Eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Você está equivocado. Não existe isso. Ainda tem aqueles que lutam e dizem: não, eu perdoei de coração, mas também não sou obrigado mais a ter contato, porque você não perdoou porcaria nenhuma. Você está magoado ainda, você está rancoroso. Quem perdoa dá acesso, quem perdoa dá chance, quem perdoa tem porta aberta, quem perdoa permite a intimidade. Então, amados, como discipuladores que promovem avivamento, nós precisamos estar com a porta aberta para a intimidade. Pode entrar de novo, pode vir de novo. Mas pastor, eu vou correr o risco de machucar de novo. Vai, mas o Pai vai te dar pausa. Vai, o Pai cuida de você, fica tranquilo. Quantos você achar que vão vir te machucar, Deus prepara o dobro para te amar, para te abraçar, para cuidar de você. Essa é uma grande verdade da nossa vida que eu venho descobrindo a cada dia. O grande erro que nós temos é de potencializar o negativo. Aí você fica olhando lá, um que deu uma pisadinha na sua entrada, todo mundo pisa. Mentira!
Todo mundo tem o maior cuidado para proteger a sua encravada, cuidar de você, toma sempre cuidado para chegar perto de você, vai te dar um abraço. Todo mundo faz, mas tem um que pisa. E aí você potencializa, dizendo que todo mundo pisa. Então, não seja incoerente e nem mentiroso. Olhe para a sua vida na verdade. Veja quantas pessoas te amam. Veja quantas pessoas cuidam de você. Veja quantas pessoas estão do seu lado. Então, maior sempre é o que está conosco do que o que está no mundo. Sempre quem estiver conosco vai ser maior. Sempre os nossos aparatos serão melhores. Sempre, sempre. Nós sempre temos o melhor. Sempre, sempre. Você nunca estará só. Você diz, eu não tenho, mas você tem as melhores condições. Mas não tem, você tem o melhor você tem. Mas sabe qual é o problema? Você não se apropria, que você vive rechaçando, jogando fora. Aí, por causa de um que pisou na sua encravada, você é raivoso com todo mundo. Aí quem te ama tem que sempre ver assim, toma cuidado com ele, a gente ama, mas ele é meio inacessível. Cara, abre a porta, você vai ter uma vida extremamente feliz. Não, se você quer promover avivamento, promove intimidade. Deixa as pessoas chegarem, deixa as pessoas conhecerem sua história. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar das mazelas que você viveu, que Deus te curou, que Deus te libertou. Permita que Deus te liberte. Abra as portas, deixa Deus te curar, deixa Deus libertar a sua vida. Permita intimidade com o Pai, porque você vai ter intimidade com as outras pessoas. Então, discipuladores são discípulos que desfrutam de intimidade com o Pai e, consequentemente, levam outros para perto do Pai por meio de sua própria vida. Você quer promover avivamento? Você pode, vocês vibraram aqui com certeza com as ministrações. Me fala os temas aí. Qual foi o seu tema, meu filho? Geração de avivamento. Você pode vibrar com isso. Pode, que coisa linda. Você pegou também? Não, quem mais? Cleide, o que você pegou? Sério. Quem mais? Tito pregou o quê? Exército de avivamento. Lindo. E isso é o caminho. Mas como que eu formo todas essas pessoas? Pessoas que aceitaram o chamado de Cristo, de serem discípulos que se tornam discipuladores, que não são egoístas, que são doadores, que são prontos a dar, que imitam a Jesus em todas as suas atuações. Então, queridos, Jesus em tudo, diga tudo, Ele deve ser o nosso grande exemplo, nosso maior padrão. E para desenvolvermos nossa missão de fazermos discípulos de todas as nações, promover o avivamento, nós temos em Jesus as características que nos levarão a êxito. Se quer trilhar por esse ano e não chegar lá no final do ano, e talvez como alguns de vocês, talvez, não sei, disse, eu não vivi multiplicação, eu fiquei retardado no processo, eu não cheguei lá. Então não passe esse ano também e chegar no fim e falar, puxa, eu não vivi avivamento, mais um ano passou e as pessoas estão ali vibrando, tem pessoas novas chegando, aí você vai olhar e fala assim, menino chegou aí outro dia, está desse jeito já, e na glória, e na unção, e no poder, e eu estou aqui ainda. Então, para que isso não aconteça, siga Jesus. E quando você enxergar em nós pessoas que seguem Jesus, anda com a gente também. Quando você não enxergar no discipulador alguém que anda com Jesus, fale com o discipulador dele, pode falar. Nós não temos esse tipo de impedimento. Mas certifique de que você quer realmente ser como Jesus. E você pode criticar o seu discipulador, porque ele é igual a Jesus e você não quer ser. Então, se avalie bem. Veja se você está seguindo Jesus. E juntos nós vamos promover um grande avivamento para a glória de Deus. E o nosso grande desafio agora é que, como conhecemos Jesus como discípulo e discipulador, sermos iguais a Ele. Isso não é só o nosso desafio, mas é também nossa responsabilidade e nosso privilégio. Amém? Fique de pé, por favor. Que você seja abençoado por esta palavra. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor seja com você. 2017, ano do avivamento. Desapegar daquilo que eu não vou levar.
que pra sempre